Olá, futuro universitário. Seja bem-vindo ao canal GBF. Sou o professor Geraldo Barbosa em mais uma resolução do PAS, ano 2019, primeira etapa. A estátua do Discóbulo, realizada por Miron, representa o corpo de um atleta em seu momento de máxima tensão. Esse esforço, porém, não é refletido na face do atleta. Observa-se, além disso, na escultura, harmonia, balanceamento e simetria das proporções corporais. Assim como ocorreu com tantas outras obras gregas, perdeu-se o original da estátua do Discóbulo, feito de bronze, e restaram apenas cópias romanas. A disposição bidimensional de forças em um modelo na posição do Discóbulo é ilustrada na figura a seguir, em que PA igual a 780 newtons é o peso do atleta, que segura um disco de peso PD igual a 20 newtons. O centro de massa do atleta, CM, está alinhado com o ombro, e o braço se estende por 0,7 metros até o centro do disco, fazendo um ângulo de 30 graus com a horizontal. Os pés do atleta se apoiam nos pontos P1 e P2, que distam, respectivamente, 0,6 metros e 0,2 metros da projeção do centro de massa. E nesses pontos, há as reações R1 e R2. Tendo como referência os textos anteriores e assumindo que 12 sobre 7 como valor aproximado para a raiz de 3, e considerando que o modelo na posição do Discóbulo seja uma situação ideal de equilíbrio estático, julguem os itens de 68 até 70. No modelo apresentado, o módulo do torque gerado pelo disco sobre o ombro do atleta tem valor igual a 12 newtons vezes metro. Então, observe aqui a figura, o modelo, ele está perguntando o torque gerado pelo disco. O peso do disco está aqui, ó, na vertical. Para calcularmos o torque, torque é o produto de uma força vezes o braço dessa força. Vamos pegar essa força PD, que é o peso do disco, e vamos achar a sua componente perpendicular a essa distância de 0,7. Este ângulo aqui vale 30, logo essa componente vai ser o peso do disco vezes o cosseno de 30. Torque ou momento de uma força é o produto da força pelo braço de força, onde o braço de força é a distância da linha de ação da força até o ponto onde você quer. Então, se nós pegamos essa componente PD cosseno de 30, essa força aqui, essa componente vermelha, nós temos que pegar como braço de força a distância 0,7. Então, o torque vai ser PD cosseno de 30, que é a força, vezes o braço de força, que nessa situação será 0,7. PD é o peso do disco, 20 newtons. Cosseno de 30, 12 sobre 14. E o braço é 0,7, resultando num torque de 12 newtons vezes metro. Portanto, o nosso item é correto. Poderíamos resolver esse exercício da mesma maneira, só que com uma outra visão. Então, vamos pegar a força PD. Quando a gente pega a força PD, o braço de força desta força é a distância da linha de ação dessa força até o ponto A. E essa distância medida na perpendicular é esta aqui, ó, que nós estamos chamando agora de B. E essa distância vai ser 0,7 vezes o cosseno de 30. Portanto, o torque também poderia ser calculado, vai chegar no mesmo resultado, o raciocínio é o mesmo, só que com visões diferentes, vai ser agora a força PD e não a componente dela, vezes o braço de força dela, só que o braço de força dela é o 0,7 cosseno 30. 0,7 cosseno 30. Substituindo os valores, chegaríamos ao mesmo resultado. A mesma resolução, só que com visões diferentes. Considerando-se sistema homogêneo e a aceleração da gravidade uniforme, no modelo apresentado, o centro de massa coincide com o centro de gravidade. Bom, definição. O centro de gravidade de um corpo, então imagine um corpo aqui, ele é um ponto de aplicação da resultante das forças gravitacionais que atuam em cada partícula desse corpo. Então imagine esse corpo dividido em vários pedacinhos. Cada pedacinho está sendo atraído pela Terra, é a força gravitacional. Se somarmos todas essas forças, me dá a resultante, a força gravitacional resultante. E o ponto de aplicação dessa força chamamos de centro de gravidade. O centro de massa de um corpo é o ponto onde podemos imaginar toda a massa concentrada.
E quando a aceleração da gravidade, campos gravitacionais foram uniformes, ou seja, a força que está atraindo cada pedacinho aqui é a mesma gravidade, o centro de gravidade e o centro de massa, eles são coincidentes. Portanto, o nosso item está correto. Calcule em newtons o momento da força R2 representada no modelo apresentado. Após efetuar o cálculo solicitado, despreze para marcação no caderno de respostas a parte fracionária, caso exista. Então, nós temos aqui a nossa estrutura. O exercício quer saber o momento desta força aqui, R2. Esse corpo está em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, quando um corpo extenso está em equilíbrio, ele não translada e nem gira. O que garante que ele não gira é que o momento resultante tem que ser zero. Podemos pegar o momento resultante em relação a qualquer ponto, ou pegar em relação ao ponto A. Em relação ao ponto A, a força PD tem um momento no sentido anti-horário que nós calculamos lá no item 68, que vale 12 newton vezes metros. A força R1 vai ter um momento no sentido horário, a tendência dessa força é girar o corpo no sentido horário. E a força R2 vai ter um momento no sentido anti-horário. Como está em equilíbrio, o somatório dos momentos no sentido anti-horário é igual ao somatório dos momentos no sentido horário. Então, o momento do peso do disco, anti-horário. Momento de R2, anti-horário. Tudo em relação ao ponto A. Tem que ser igual ao momento da reação R1 em relação ao ponto A, que é o horário. Tá vendo? Em relação ao ponto aqui, essa força tende a girar no sentido horário. O momento do peso do disco, achamos no item 68, vale 12. O momento de R2 é o produto da força pela distância, pelo braço dessa força. A força R2 está aqui, então aqui está a linha de ação. E o braço de força dessa força em relação ao ponto A é a distância na perpendicular que vai até o ponto A. Essa distância é 0,2, então por isso que é R2 vezes 0,2. R1, momento de R1, é o produto da força R1 vezes o braço de força. E o braço de força é a distância da linha de ação da força até o ponto, a medida na perpendicular. Essa distância vale 0,6. Está aqui na equação. Vamos pegar essa equação para simplificar, dividir tudo por 0,6. 20 dividido 12 por 0,6 dá 20. R2 vezes 0,2 dividido por 0,6 dá R2 sobre 3. R1 vezes 0,6 dividido por 0,6 dá R1. Então, nós temos uma equação e duas incógnitas. O corpo extenso, para estar em equilíbrio, tem que satisfazer duas equações. Não pode girar e nem transladar. O que garante que ele não gira? O momento resultante tem que ser zero. O que garante que ele não translada? O somatório das forças tem que ser zero. Força resultante tem que ser zero. Observe que nós temos duas forças empurrando para cima, R1 e R2, e duas forças puxando para baixo, peso do atleta e peso do disco. Elas têm que se equilibrar. Logo, R1 mais R2 é o peso do atleta mais o peso do disco. R1 mais R2 vai ser o peso do atleta mais do disco, que resulta em 800. Temos duas equações e duas incógnitas. Basta resolver o sisteminha. Eu vou resolver esse sisteminha dividindo, substituindo a primeira equação na segunda. No lugar de R1, vou colocar 20 mais R2 sobre 3. Ó. Tudo isso aqui é R1. Ó. Mais o R2 tem que ser 800. Vou pegar essa equação e dividir tudo por 3, multiplicar tudo por 3 para facilitar. Olha só. Resolvendo, acharemos que o R2 vale 585 newtons, que é o que o exercício está pedindo. Não tem parte fracionária. Resposta 585. Como egípcios ergueram blocos tão pesados? Estudiosos divergem sobre como os blocos foram levados a cada camada da pirâmide. É possível que houvesse uma rampa em espiral ao longo do perímetro. Para o arquiteto francês Jean-Pierre Houdin, ela era interna. Imagens de microgravimetria revelaram uma espiral de maior densidade nas paredes maciças da pirâmide. A figura a seguir ilustra um grupo de trabalhadores puxando um bloco de massa de 2.100 kg na subida de uma rampa com 30 graus de inclinação. Se o bloco for solto, ele permanece estático, em equilíbrio, na iminência do movimento.
A altura H é de 10 metros. Nessa situação, o coeficiente de atrito dinâmico é metade do coeficiente de atrito estático. Com referência ao texto, e considerando G igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, analise os itens 73, 74, 75 e 76. Item 73. Na situação apresentada, a força de atrito é conservativa. Uma força é dita conservativa quando ela transforma um tipo de energia mecânica em outro tipo de energia mecânica. Por exemplo, energia cinética em energia gravitacional. Energia cinética em energia potencial elástica, energia cinética em potencial gravitacional em potencial elástica. Quando uma força fizer essa transformação, ela é dita conservativa. Já uma força não conservativa, também conhecida como força dissipativa, transforma um tipo de energia mecânica em outro tipo de energia não mecânica, por exemplo, calor. Se você pegar e atritar numa sua mão, uma mão na outra, você vai ver que energia mecânica vai estar transformando em calor. Quem faz isso é o atrito, só que é o atrito de deslizamento. Logo, esse atrito não é conservativo. Porém, quando você estiver lá na faculdade estudando, você vai ver que existe um outro atrito de rolamento e ele é conservativo. Mas isso é assunto para a hora que você estiver lá na faculdade, não é, futuro universitário? O nosso item, então, está errado. Item 74. A partir das informações apresentadas, infere-se que, conclui-se que, na rampa, o coeficiente de atrito dinâmico é igual a raiz de 3 sobre 6. Então, aqui nós temos a rampa com um bloquinho em cima, inclinada de 30 graus, e aqui a altura H. Colocando as forças, nós temos normal, força de atrito, Px e Py. Professor, mas você ensina que o primeiro passo é fazer o diagrama do corpo livre. E eu fiz o diagrama do corpo livre. E não escorregar na casca de banana, perguntar quantas forças. Olha, uma de campo, que é o peso. De contato só tem uma, que está em contato somente com a rampa. E tem atrito, então são 3 forças. Por que você colocou 4? Porque o peso eu já decompus em Px e Py, e esse é o segredo. Quando você estiver resolvendo exercício que tenha plano inclinado, na maioria das vezes já decompõe a força-peso nas suas componentes Px e Py. E por que o atrito está para cima e não para baixo? Sabemos que a força de atrito é uma força de contato. Ela está paralela às superfícies que estão em contato, então ela está nessa direção. E o sentido dela é contrário ao movimento relativo ou tendência de movimento relativo. Como a tendência do bloco é descer, porque ele está em repouso, ele está na iminência de movimento, ele não está em movimento ainda. A tendência dele é descer. Se a tendência dele é descer, o atrito está para cima. Uma vez estando na iminência de movimento, está em equilíbrio, então a força de atrito e o Px vão se anular, vão ser iguais, e a normal e o Py vão se anular. Daí podemos escrever que a força de atrito é igual a Px. Força de atrito estático, e é o máximo atrito estático que aparece aqui, lembrando que a força de atrito estático varia de 0 até um valor máximo. E o valor máximo é quando nós estamos na iminência de movimento. E esse valor máximo é dado por μ estático vezes a normal. Essa formulazinha aqui só calcula o valor máximo da força de atrito estática. Então, força de atrito estática, μ estático vezes a normal, porque nós estamos na iminência de movimento, é igual a Px. O Px, a normal, é igual a P cosseno. E o Px é igual a P seno. Espero que você não tenha dificuldades em decompor a força-peso. Cortando os dois P's e lembrando que o μ estático é o dobro do μ dinâmico. Seno dividido por cosseno da tangente, substituindo o valor, tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Daqui nós temos que o coeficiente de atrito dinâmico entre as duas superfícies vai ser raiz de 3 sobre 6. O nosso item está correto. Item 75. Para iniciar o movimento de subida do bloco na rampa, os trabalhadores deverão aplicar no bloco uma força superior a 10.000 newtons. Certo ou errado? Observe a nossa rampa inclinada de 30 graus e agora nós temos trabalhadores puxando aqui por meio, por exemplo, de uma corda. Colocando as forças, aqui nós temos as forças colocadas, o diagrama do corpo livre, e você poderia perguntar,
Professor, eu fiz o diagrama do corpo livre, como você disse, para não escorregar nas bananas aqui, que aqui a gente costuma errar. De campo tem o peso, uma só. De contato tem duas, contato com o bloco e contato com a corda. E de atrito tem uma. Então, o total de forças são 4 e você colocou 5. Por quê? Lembrando que quando se tem plano inclinado, na maioria das vezes você já decompõe a força-peso. Então, eu peguei a força-peso e dividi em duas componentes. Px, paralelo ao plano, e Py, perpendicular ao plano. Professor, e por que agora o atrito está para baixo? Lembrando, a força de atrito é uma força de contato paralela às superfícies que estão em contato. Então, ela está aqui na direção do plano. E o sentido dela é contrário à tendência de movimento relativo ou contrário ao movimento relativo. Se os trabalhadores estão puxando esse bloco para cima e a tendência vai entrar em movimento, porque a força que eles deverão aplicar deverá ser superior, ainda não é essa que é a máxima, está na iminência de movimento. Então, se está na iminência de movimento de subida, o atrito está na descida, está para baixo. E se está na iminência de movimento, está em equilíbrio. Se está em equilíbrio, a tração vai ser a soma do Px com a força de atrito. O Px, nós sabemos, é P seno. E a força de atrito é μ vezes a normal. E a normal é igual ao P cosseno. Lembrando, né? Px é P seno e Py é P cosseno. Espero que você saiba decompor a força-peso num plano inclinado, em Px e Py. Olhe só, essa equação, μ estático vezes a normal, só podemos usar quando estivermos na iminência de movimento, quando o atrito estático for máximo. Porque o atrito estático varia de 0 até um valor máximo. E nem sempre o atrito que atua num corpo é o máximo. Quanto que vai ser máximo? Quando o exercício falar que estiver na iminência de movimento. Colocando P em evidência, teremos P, que multiplica seno θ, mais o μ estático vezes cosseno θ. O peso é o produto da massa pela aceleração da gravidade, 2.100 vezes 9,8. Seno de 30 graus é meio. O coeficiente de atrito estático foi obtido lá no item 74. Se você não se lembra, volte lá no item 74. É raiz de 3 sobre 3. E o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Fazendo-se as contas, a tração no fio, que é igual à força com que os trabalhadores devem puxar, é 20.580 newtons. Então, para que é maior que 10 a quarta newton? 10 a quarta é 10.000 newtons. Então, nosso item vai estar correto. Item 76. Até que o bloco atinja o ponto mais alto da rampa, o trabalho realizado pelo atrito será inferior a 90.000 joules. Certo ou errado? Então, nós temos a nossa rampa, as pessoas, trabalhadores puxando, a rampa tem a altura H, que lá do enunciado vale 10 metros, inclinação de 30 graus. Observe que se esse ângulo é de 30 e esse cateto aqui é H, a hipotenusa vai valer 2H. Todo cateto oposto a um ângulo de 30 graus é metade da hipotenusa. Então, a hipotenusa é 2H. Vamos fazer o diagrama do corpo livre? Cuidado para não escorregar. Quantas forças? De campo, uma só, que é o peso. De contato, tem duas. Contato com a rampa e contato com a corda. Duas de contato. Tem atrito? Tem. Então, são 4 forças. As 4 forças estão aqui. Por que o atrito está para baixo? Porque o movimento está para cima e o atrito é uma força de contato paralela à superfície e o sentido sempre oposto ao movimento relativo. Não se esqueça que quando a gente tem um plano inclinado, ao invés de nós desenharmos a força-peso, a gente já desenha as suas componentes em Px e Py. Na maioria das vezes, apareceu rampa, plano inclinado, você já coloca a força-peso decomposta. Vamos agora calcular o trabalho desta força, que é o que está pedindo. E observe que a força de atrito é contrária ao deslocamento, o vetor de deslocamento. Então, o trabalho dela vai ser negativo, é um trabalho resistente. O trabalho da força de atrito é dado pelo produto da força de atrito, pelo deslocamento, vezes o cosseno de 180. 180 é o ângulo entre a força de atrito e o deslocamento.
A força de atrito é dinâmica, μ vezes a normal. μ dinâmico vezes a normal. E a normal é igual a PY. Olha aqui no nosso diagrama do corpo livre. A normal se anulando com PY. Normal é igual a PY. Vezes o deslocamento e o cosseno de 180 é menos 1. Trabalho da força de atrito vai ser o μ dinâmico vezes o PY. O PY é P cosseno. Então é mg cosseno de θ. O θ é 30. E o deslocamento aqui, ó, o deslocamento vai ser todo esse aqui, hipotenusa aqui, ó, que é 2H. Vamos substituir os valores. O coeficiente de atrito dinâmico é raiz de 3 sobre 6. Nós obtivemos esse valor lá no item 74. Esqueceu? Volta lá. A massa 2.100, enunciado. O G 9,8, enunciado. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. 2 vezes H e o H é 10, também está no enunciado. Fazendo-se as contas, o trabalho da força de atrito, negativo, porque é contrário ao deslocamento, é de 10 vezes 10 à quarta, 10,29 vezes 10 à quarta, que é superior a 9 vezes 10 à quarta, 90.000. Logo, o nosso item está errado. Com isso, chegamos ao final de mais uma resolução do programa do PAS, ano 2019, etapa 1. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal. Dê um like se gostou, um dislike se não gostou, mas deixe comentário dizendo o que te agradou e críticas construtivas do que você não agradou. Esse é um canal de educação. Ajude esse canal a crescer. Colabore, ajude o canal a estar na ativa. Tá? Qualquer contribuição é muito bem-vinda. O Pix está aqui. Muito obrigado e até a próxima.